Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse: Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo, e ele será chamado o Filho de Deus. Maria, a sua prima Isabel, em idade avançada, está grávida. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela está no 6º mês de gravidez, porque nada é impossível para Deus. Eu sou uma serva de Deus, disposta a aceitar a vontade dele, seja ela qual for. Que assim seja e se cumpra em mim. E o anjo foi embora. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Maria estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. E Maria deu à luz seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Eu trago boas novas que será de grande alegria para todos. O Salvador. Sim, o Messias. O Senhor nasceu nesta noite em Belém, a cidade de Davi. E esta é a prova de que vocês o encontrarão, uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial.
Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Então, vamos até Belém. Vamos ver esse acontecimento maravilhoso que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José. E viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e você quer ser batizado por mim? Deixe que seja assim. É dessa maneira que cumpriremos a vontade de Deus. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: Levante-se e venha até aqui, onde todos podem te ver. E perguntou aos outros: É lícito na nossa lei fazer o bem no sábado? Ou é um dia para se fazer o mal? É esse um dia para se salvar uma vida? Ou deixá-la morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: Estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus.
Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora eu posso ver. O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Mas como pode um pecador como esse fazer milagres tão grandiosos? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Mas o que ele te fez? Como ele te curou? Olha, eu já disse e vocês não me acreditaram. Por que vocês querem ver isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nem sabemos de onde ele é. Que coisa esquisita. Ele curou minha cegueira e vocês nem sabem de onde ele é. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas ele atende àqueles que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, eu não estaria curado. Você nasceu com pecado e está tentando ensinar a nós? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Você já ouviu. É ele quem está falando com você. Sim, Senhor, eu creio. E se ajoelhou diante dele. Eu vim para esse mundo para julgá-lo. Eu vim para que os cegos pudessem ver e para mostrar para aqueles que pensam ver que eles são cegos. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito! O homem deu um grito e disse bem alto: O que o Senhor quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro em nome de Deus, não me torture. Qual é o seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Deixe-nos entrar naqueles porcos! Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem. E entraram nos porcos.
E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Não. Volte para os seus parentes e amigos e diga a eles o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você e como ele foi misericordioso. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam impressionados. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho esperado por esse momento com profundo desejo, ansioso por ceiar essa Páscoa com vocês, antes que o meu sofrimento comece. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esta ceia até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartam entre vocês. Eu nunca mais beberei desse vinho novamente, até que chegue o reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança feito por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas agora vejam, sentado conosco à mesa, está aquele que irá me trair. Pois eu, o Filho do Homem, devo morrer da maneira como Deus planejou. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Nesse mundo, os reis e os governadores têm poder sobre o povo e são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês, o mais importante deve ser como o menos importante, e o líder deve ser como um servo. Quem é o mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me confiou o governo em seu reino, eu também confio o governo a vocês, e vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. E sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. E os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Você não é o Messias? Então salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Você não teme a Deus nem quando está morrendo? A nossa condenação é justa pelo que fizemos, mas esse homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Eu te afirmo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Mulher, por que choras? Porque levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro. Olha, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria. Rabone! Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles.